Bom, e tem outra iniciativa contra o presidente Jair Bolsonaro, Augusto, veja só. Em ação movida no Supremo Tribunal Federal, o PT pede que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, seja obrigado a analisar o impeachment de Jair Bolsonaro. O mandado de segurança foi impetrado pelo candidato derrotado à presidência, Fernando Haddad, e o deputado Rui Falcão. A sigla argumenta que Lira está se omitindo ao não examinar ou encaminhar internamente o impedimento do chefe do executivo por supostos crimes de responsabilidade. No documento, Bolsonaro é acusado de participar de manifestações consideradas antidemocráticas pela oposição. O presidente também é acusado de usar o cargo para favorecimento pessoal e de má gestão da pandemia de Covid-19. A ideia é repetir o efeito Barroso, que obrigou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a estabelecer a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Covid-19. Augusto. Só, nós estamos em julho já de 2021. A campanha presidencial já está em curso. A campanha presidencial ela já vai estar a todo vapor em junho de 2022, tá? Falta um ano só. Quando aconteceu o escândalo do Mensalão, o DEM, não me lembro se chamava DEM ou PFL, e o PSDB acharam que o Lula estava tão ferido, né, pelos crimes que cometeu, que seria melhor deixar ele... Foi essa a expressão usada pelo então senador Antônio Carlos Magalhães. Seria melhor deixá-lo sangrar para vencê-lo nas urnas e acabar com essa conversa mole do PT. Acabaram quebrando a cara, o Brasil melhorou a situação econômica, o Lula usou isso aí com a malandragem de sempre, colou, ele conseguiu se reeleger. Pois bem, você acha que se o PT acreditasse nessas pesquisas falsas, a maioria falsas, ou quase todas, que dão aí o Lula com 60%, daqui a pouco ele vai chegar a 97% com a margem de erro de 3 pontos, ele poderá estar com 100%, inclusive com os votos do Bolsonaro. Então, você acha que se eles acreditassem nisso, eles estariam tão desesperados à procura de uma vitória no tapetão, ou eles esperariam o Bolsonaro no ringue, na arena, para derrotá-lo aí, né? E mostrar para o Brasil e para o mundo que ele tem esses pouquíssimos votos que o PT jura que o adversário tem. Esperem, um ano passa depressa. E se o Bolsonaro prevaricou, vai ficar mais claro ainda que ele prevaricou. Se ele não comprou vacina, porque ele queria matar o povo brasileiro, vai ficar mais claro ainda. O problema, e é o que explica, o problema do PT e dos seus acólitos e satélites, é que eles não têm como sustentar essa tese absurda e o Brasil vai chegar à normalidade, vai crescer. O homem que não comprou vacinas já distribuiu vacinas, pelo menos uma dose, para 1/3 da população brasileira, não é pouca coisa. Tá? Daqui a pouco o Brasil vai estar vacinado. Tá? Vão perder esse discurso, porque cada dia é um. Na CPI, já foi o da cloroquina, já foi o do Pazuello, agora é da vacina, daqui a pouco será outro, daqui a pouco vai ser o garçom que servia a amante do Renan e que não compareceu 2 dias aí só porque o Fernando Henrique era malvado. Daqui a pouco vai ser isso aí, porque eles não têm o que falar. E mais, repito, o próprio Renan Calheiros reconhece que não conseguirá o seu intento, né, perseguido desde o primeiro segundo da CPI para afastar o presidente Bolsonaro. Oceana. Vitor, pegar uma deixa do Fiuza aí em relação... ele comentou, né, que se o Bolsonaro sair aí de cena, acabou, né, a imprensa. Engraçado que o mesmo está acontecendo aqui. A gente sempre comenta, né, das similaridades dos cenários políticos americano aqui nos Estados Unidos e no Brasil. A gente, né, obviamente, a gente sempre faz o disclaimer, não estamos
comparando Jair Bolsonaro com Donald Trump, mas os cenários são muito parecidos. Antes das eleições, durante as eleições, após as eleições. E hoje o que a gente vê dentro desse cenário da nova administração Joe Biden é uma imprensa perdida, que não tem o que falar, porque alguns veículos importantes, relevantes, né, que se achavam relevantes, pelo menos como o The Washington Post, acabou com a sessão de fact-checking assim que Joe Biden entrou na Casa Branca, disse que não vai ter mais isso. O New York Times seguiu a mesma linha. A CNN americana tirou a contagem de mortes pela Covid e também de infectados ali da tela, que ficou diariamente durante todo o ano de 2020. E aí, no dia 20 de janeiro desse ano, quando Joe Biden sentou ali na Resolute Desk no Salão Oval, acabou, esse número sumiu. Então, a gente vê que o presidente Bolsonaro, assim como Donald Trump, eles moram ali na cabeça, né, dessas pessoas. A mesma rota segue, Augusto, Fiuza, Vitor, que nós vimos aqui nos Estados Unidos durante 4 anos. Assim que o presidente Donald Trump entrou na Casa Branca, foram 4 anos de vários pedidos de impeachment. A gente viu suposto caso, pagamento da atriz pornô, não deu certo. Aí veio o conluio com a Rússia, quase 2 anos aí dentro de uma investigação, 45 milhões de dólares foram gastos e nada, o relatório veio e não houve nenhum conluio com a Rússia, muito pelo contrário, o que a gente acabou descobrindo é como o FBI de Barack Obama espionava o candidato, até o então candidato Donald Trump, pessoas ali ligadas ao então candidato Donald Trump. Então, tem que deixar falar, esse pessoal tem que pedir impeachment, tem que deixar falar, porque foram 4 anos aí de uma exposição direta, aberta, e que vai acabar sendo um material muito positivo para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Para você ter uma ideia, para finalizar, Vitor, agora, depois de todo o ano de 2020, que nós vimos aí as principais cidades dos Estados Unidos em chamas, literalmente, fogo colocado por movimentos como Black Lives Matter, a Antifa, violência, quebra-quebra, e a famosa expressão defund the police, né? Cortem os gastos da polícia aí pelos democratas, pelos eleitores de Joe Biden e também por esses grupos de terrorismo doméstico. Agora, Vitor, os democratas estão dizendo que quem cantava o Defund the Police em 2020, Vitor, não é brincadeira, eles estão dizendo que eram os republicanos, eles que queriam cortar gastos da polícia. Ou seja, a narrativa não vai colar, porque é só você entrar na internet e ver durante todo o ano de 2020, até a Nancy Pelosi, que é aí presidente da Câmara, até ela dizendo defund the police, e agora eles estão querendo distorcer a narrativa porque as eleições para boas cadeiras da Câmara e do Senado estão chegando em 2022. Então, tem que deixar falar. Quanto mais falar, pior para a oposição e melhor para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Fiuza. Não, a Ana falou tudo. Isso aí é material de campanha. Isso aí é material de campanha para o Bolsonaro, né? Eu estou, não? Acho que você está com a câmera fechada, Fiuza. A sua imagem não está aparecendo aqui para a gente. Não sei se o pessoal está achando que é um probleminha aí. A abertura da câmera, pronto. Apareceu. Chegou. Desculpe, Vitor. Não, pois é, a Ana falou tudo, né? Isso aí é material de campanha para o Bolsonaro. E como nós já dissemos que o Bolsonaro não é uma preocupação nossa, o Bolsonaro é uma preocupação deles. O Bolsonaro é uma preocupação de vocês. Sabe qual é a nossa preocupação? Que tivesse uma oposição boa, que os liberais verdadeiros não tivessem escondido em buraco de rato e tivessem aí reconhecendo avanços e fazendo as críticas e trazendo uma alternativa. Seria muito interessante para nós que queremos ver o Brasil desatolar dessas crises aí,
ter uma candidatura, né, uma oposição capaz de reconhecer avanços, de ter a grandeza, a altivez, o espírito público, de ver a questão da infraestrutura, da liberdade econômica, das reformas e fazer as críticas do que tem que ser criticado e nos dar uma alternativa para o país evoluir, poder escolher entre candidatos que possam ter o mínimo aí de programa, né, de atestado de intenções, enfim, né, que se possa distinguir. Não tem nada disso, infelizmente. Eles vêm com o quê? Com Lula. Eles vêm com Lula. E eles que eu estou falando, quem é? Não existe nós e eles. Eles gente encastelada no judiciário que deveria estar fazendo justiça, está fazendo campanha. Não é isso que está acontecendo? Gente no Ministério Público está fazendo isso. Gente na imprensa que está fazendo isso. Elite, né? Grandes negócios corporativos que querem ter um presidente para chamar de seu, no pior sentido do termo. São esses que querem aí mimetizar a situação, como a Ana já disse também, dos Estados Unidos. Eu digo, então, da forma que está, como já disse a Ana, é material de campanha para o Bolsonaro. Olha, pedido de impeachment fútil, CPI fútil, inquérito do Supremo fútil, que não adianta, não sou eu que estou dizendo, está todo mundo vendo que é fútil. Essa futilidade, ela é percebida por toda a sociedade, não adianta. Vocês estão achando que vão brincar de democracia particular, mas vocês não vão. E aí vem com Lula. E aí vindo com Lula, só roubando, né? Isso está muito claro. É um ladrão, né? Um condenado que foi reabilitado pelo Supremo, uma manobra do Supremo, e para esse ladrão ganhar dentro de uma democracia que sabe que ele é um ladrão, só com fraude. E aí, mais uma vez, um novo movimento fútil. Ministros do Supremo Tribunal Federal se encontrando com líderes políticos de oposição para fazer campanha contra o aprimoramento do sistema eleitoral. Então é assim que está mal parado. Tudo isso só reforça o desejo da maioria da sociedade de se libertar desses currais, de se libertar desses clubes de poderes particulares. Algo mais, Augusto? Não, só queria lembrar o seguinte, você sai de um jornal e entra na realidade e você vê outro mundo. Você vê outro mundo, porque esse pessoal aí que fica enxergando pelo menos 10 pecados mortais por dia para rechear a primeira página, todos cometidos pelo Bolsonaro, eles agora estão com a conversa de que, para evitar o pior, para evitar o Bolsonaro, todas as alianças valem. Então é uma beleza, porque a gente vai ver num palanque, né, o que jamais se conseguiu na história universal da infâmia. Você vai ter o Lula, por exemplo, né, Renan, Collor, a turma do STF, né, não em cima do palanque, mas ajudando a construir. Você vai ter a UAB, você tem comunistas, tem o PSOL, tem os quadrilheiros do Mensalão, os quadrilheiros do Petrolão, os empreiteiros, os que roubaram o Brasil ao longo dos últimos 30 anos, os democratas que têm medo da Vila Madalena, você vai ter os nostálgicos do Muro de Berlim, você vai ter o fã-clube da Venezuela. Esta é a aliança que estão armando para salvar o Brasil. Mas não salvam nem aquela caricatura que se tornou Cuba. Quem conhece Cuba sabe que aquilo é uma piada, porque um país em que até o botequim pertence ao Estado não pode ser considerado um país sério.